e esse é o 6º episódio do Impacto Positivo. O tema de hoje é sustentabilidade na teia. Eu converso com o Sérgio Pamplona e a Mônica Carapeço. Ele é arquiteto, ela é educadora, terapeuta, e é um casal, formam um casal de permacultores super engajados, trabalham por todo o Brasil e tem um carinho muito especial com o sítio onde eles vivem, que é o Nós na Teia, que eles têm transformado em um oásis de conhecimento, sabedoria e compaixão, recebendo as outras pessoas e mostrando que a outra realidade que a gente precisa construir como um todo no planeta já existe nesses pequenos santuários espalhados aí, santuários de sanidade espalhados por todo o planeta. O Sérgio e a Mônica têm um trabalho muito interessante, tanto como educadores como designers, e abrilhantam muito também as atividades que a gente tem na Fazenda Bela, nos arredores de Brasília. Sou muito grato à participação deles para o Impacto Positivo e a gente vai voltar a conversar com o Sérgio sobre a bioconstrução muito em breve. Acompanhe a entrevista, fica até o final que eu tenho uma surpresa muito bacana para vocês essa semana. Sérgio, recentemente você escreveu um artigo chamado A Cachoeira que Não Deveria Estar Lá. Eu vou ligar o artigo na descrição do vídeo e do áudio para as pessoas e eu queria que você contasse para a gente o que é essa cachoeira. Parece uma cachoeira, uma escadaria de drenagem, né, que drena a água de um condomínio no topo de uma chapada para o córrego que fica lá embaixo, né, ele corre pela encosta. E aí, quando chove, parece uma cachoeira caindo. Mas ela não deveria estar ali, porque aquela água que a gente vê correndo assim, aos borbotões lá para o córrego, é a água que deveria estar se infiltrando lá em cima naquela chapada, né? E o modelo de ocupação urbana tira essa água de lá e a drenagem faz essa água ir embora mais rápido. E a crítica em relação a isso, que a cachoeira não deveria estar lá. Sérgio, a gente tem uma situação em Brasília que ela é bem peculiar nesse sentido, né? Em vários lugares em Brasília, quando chove, a gente tem essas enxurradas causando vossorocas, né, esses processos de erosão pela ação da água. E aí os extremos de Brasília, né? As pessoas reclamam que fica seco na estação que não tem chuva e depois quando chove a gente tem essas situações aí de erosão e, enfim, e da má utilização da água pela maneira que a gente projeta as nossas ocupações, né? Como é que está essa situação em Brasília? Bom, ela está séria, né? A tendência é ficar mais séria ainda. Brasília, assim como todo o Planalto Central brasileiro, é meio bimodal em relação à chuva. Tem uma estação seca e uma estação chuvosa. E a gente brinca que na estação seca você esquece que um dia chove aqui. E na estação chuvosa você esquece que um dia para de chover aqui. As duas são muito extremas. É muito seco e é muito chuvoso. Brasília tem uma média de 1.500 milímetros por ano, que não é pouco. É muita chuva concentrada em 6 a 7 meses, né? Só que Brasília, especificamente dentro do Planalto Central, está numa área alta, onde não tem nenhuma captação de água mais alta que Brasília. Brasília é tipo um topo de platô, um topo de planalto. Então, ela é toda uma grande área de recarga de grandes bacias hidrográficas do Brasil, que recarregam aqui e nascem como pequenas nascentes daqui para escorrer para as áreas mais baixas, né? O que a gente está fazendo aqui é botando 3 milhões de pessoas com modelo de ocupação que impermeabiliza o solo e com modelo de drenagem que manda a água embora. Então, a gente agrava alagamentos e tira do solo a água que iria alimentar esses mesmos córregos pequenos durante a seca, né? E alimentar o lençol freático, ter os poços artesianos, ter a água subterrânea que também não vai estar lá, porque a gente mandou ela embora sem deixar ela infiltrar. Então, a gente está fazendo tudo errado em relação ao que deveria ser ocupação urbana num espaço com as características que a gente tem aqui, né? Isso é sério. As pessoas, quando vem a chuva, os reservatórios enchem, tá tudo bem, esquece que vem uma seca que provavelmente vai ser forte. Estamos chegando num período em que os extremos ainda serão cada vez mais fortes. Esse ano a estação de chuva em Brasília, depois de 2 anos fracos, está muito boa, né? Mas nada garante que a estação de seca também não vai ser muito rigorosa. Então, isso é importante colocar e lembrar, né, que Brasília vem de num histórico aí de vários anos com um índice de chuva muito baixo, né? Isso, abaixo da média, exatamente. Nesse sentido, é bom a gente lembrar que os padrões eles já não estão tão padrões assim, né? Em muitos anos que a gente esperava, nos anos anteriores, né? Essa estação de chuva realmente está muito boa, mas nos anos anteriores a gente teve períodos longos de estiagem durante a estação de chuvas.
Então, esses padrões também não são mais tão estáveis, né? As situações de extremos Uma coisa, Mônica, em relação a isso que você está colocando aí, que eu acho importante a gente frisar, é que vocês dois estão indiretamente falando sobre isso. É a questão de que o aquecimento global não é só o aquecimento, né? É a questão da desregulação climática total, né? Sim. Outro dia eu estava estudando sobre o assunto e aí eu encontrei uma definição interessante. Fala o seguinte: o efeito estufa é um mecanismo que deflagra um aquecimento global que se manifesta como caos climático. Então, a manifestação do aquecimento global, ele é uma manifestação como você falou, desregulação, um caos climático, que em vários lugares tende a se manifestar também como a coisa indo para extremos. Onde chove muito e tem tempestades, elas vão ser mais fortes e mais concentradas. Onde não chove, vai chover menos, vai ficar seca, mais esturricadora. Então, parece que é isso. Só para você ter uma ideia, nesse ano agora, que a nossa estação de chuva está sendo muito generosa com chuva, em novembro nós tivemos um recorde de 443 milímetros só em novembro. Isso medido aqui em casa. Aí você fala, nossa, 443 milímetros no mês. É muito. Nossa, é muito. A gente achou ótimo, porque a gente tem água de chuva. Mas teve um dia que choveu 125 milímetros. Então, quase um terço disso foi num dia só. E isso não é bom, né? Porque uma chuva de 125 milímetros num dia, em geral, é uma chuva destruidora. E dificulta a questão também para quem faz o uso consciente da água, dificulta até a questão da captação, porque às vezes você tem muito em poucos dias e depois não tem nada, né? E além disso, na hora da captação, quando a tempestade é muito forte, acaba que as calhas não dão conta, você acaba perdendo muito dessa captação, porque a tempestade é muito intensa, né? Então, tem alguns aspectos também que comprometem essa captação quando a chuva é tão intensa. Então, a captação faz parte das estratégias que a permacultura tem, né, para o manejo sustentável da água. Aqui na Austrália, em vários estados e regiões de alguns estados, é proibido você construir sem projetar a captação. Pelo menos parte da água da casa tem que vir da captação de chuva. Um detalhe dessa regulamentação aqui é que muitas vezes essa captação ela é destinada simplesmente para uso de águas cinzas, né? Para chuveiro e águas cinzas e tal. Não é todo mundo que faz a captação para uso completo, para beber e todos os usos da casa. Mas existe essa regulamentação. Em alguns grandes centros urbanos, Sydney, por exemplo, passou uma lei agora de urbanismo que prevê, e Melbourne também, que prevê que prédios novos e novos bairros, etc., tem uma captação de água da chuva como obrigação. Eu acho um avanço, mas assim, ele vem propulsionado por uma necessidade, que é essa questão da loucura climática que a gente está vivendo, né? E, infelizmente, algumas pessoas, eu diria até a maioria delas, só entra para esse movimento da mudança quando a coisa já está difícil demais, né? E sim, Brasília, se eu não me engano, não foge à regra. Assim, a gente poderia captar muita água de chuva, mas muito pouca gente faz isso. Exato. Muitas pessoas alegam que não vale a pena por causa da seca muito longa. Então elas pensam assim, se eu capto 20 mil litros horas, isso não me abastece durante a seca, então não vale a pena. É um pensamento curioso, né? Porque só valeria a pena se pudesse atravessar a seca inteira. Então as pessoas acham que não vale a pena. Bom, enquanto tiver água disponível da concessionária, está tudo certo. No dia que não tiver, aí vai valer muito a pena. E tem uma coisa curiosa nesse pensamento, que é o seguinte: as pessoas partem do princípio de que a gente tem que ter água, uma coisa assim meio mimada, né? Que a gente tem que ter água para manter o tipo de consumo que a gente tem hoje. As pessoas não chegam nem a cogitar a hipótese de que elas têm que rever o orçamento de água delas, né? As pessoas tendem a buscar mais do mesmo, né? As pessoas, ainda não caiu a ficha que o nosso modo de vida como um todo, em quase todos os seus aspectos, é insustentável, tem que ser repensado, tem que ser feito diferente. Talvez
precisa passar algum tipo de perrengue para que isso seja sentido e que caia essa ficha, né? Mas, por enquanto, a tendência é as pessoas quererem mais do mesmo, é continuar mantendo o mesmo padrão. E além de mais do mesmo, uma coisa que é importante, e isso no nosso pensamento como permacultores, há uma inversão nesse sentido, de que nós, como permacultores, a gente se coloca como responsáveis, né, pelo nosso estilo de vida e pelas nossas necessidades básicas. E no pensamento geral, ainda, e assim, no Brasil isso é muito forte, há um pensamento de que, bom, eu moro na cidade, o governo tem que de alguma forma me trazer água, né? Ainda que os reservatórios estejam secando, isso precisa ser providenciado. Então, não há uma conexão do quanto você também é corresponsável, né? Claro que a gente tem que cobrar e trabalhar com a questão das políticas públicas, mas, assim, a sua responsabilidade não pode ser inexistente, assim. Então, essa corresponsabilidade nós como permacultores, isso é bem importante, né? Essa diretriz básica da permacultura, né, que a gente deve prover pelas nossas próprias necessidades e das gerações que a gente coloca no mundo, né? Sim, exatamente. Sim, exato. Eu acho assim muito importante na questão da educação da permacultura, quando a gente transmite esse conhecimento da permacultura, porque quando a gente chama atenção para esse fato de que a gente precisa ser mais, eu diria nem autossuficiente, mas a gente devia ser mais, devia prover mais das nossas próprias necessidades, as pessoas começam a perceber as nuances e as dificuldades das várias áreas, né? Então você faz uma horta, você cuida da horta e você vê no final do mês que aquela horta talvez esteja provendo para você só 10 a 15% do seu alimento. Aí você faz uma captação de água de chuva e você vê que, como o Sérgio estava comentando aí, eu tenho 20 mil litros, só vai durar para mim 2 meses, não é suficiente para o período de estiagem, então não vou fazer. E assim consecutivamente, né? Você começa a fazer um orçamento energético da sua casa e vê o tanto de energia que você consome e o que você teria que fazer para prover para aquilo. Mas eu acho muito interessante porque quando as pessoas são alertadas para isso, elas começam a ver o tanto que o nosso estilo de vida, que é isso que o Sérgio estava colocando aí, além de insustentável, é frágil. Sim. Muito frágil. E essa situação também que vocês comentaram, que é o mais do mesmo, né? A gente tem esse... Como é que fala? É uma falha de pensamento. Por exemplo, você começa a pescar no rio, começa a faltar peixe, ao invés de pensar que cuidar da população de peixe do rio, a gente pensa em como fazer uma rede maior, né? É por aí. Exatamente. E aí leva a extinção. Daqui a pouco tá todo mundo morrendo de fome. Mas, enfim, a gente se conhece há um tempo e eu vejo a batalha que vocês têm nesse sentido de educar as pessoas e tal, e disponibilizar informações, enfim, essa missão que a gente tem e, ao mesmo tempo, um amadurecimento que vem que a gente só pode fazer o nosso, né, e esperar que as pessoas venham e vejam e se inspirem para fazer o delas, né? Mas, assim, além disso, porque, dada a urgência do momento que a gente vive, né, como que vocês têm agido, assim, nesse sentido de sensibilizar melhor as pessoas, enfim, para gerar essa mudança tão necessária que a gente precisa? Uma das coisas que eu ia mencionar é assim, a importância das pessoas perceberem que você reduzir o seu consumo não necessariamente, às vezes muito pelo contrário, a sua qualidade de vida ela pode aumentar ao invés do que as pessoas acham. Se eu reduzir meu consumo, minha qualidade de vida vai ser, né, também reduzida. E não é assim. Foi bem interessante nessa última seca, que foi bem rigorosa. Nós estávamos, assim, a gente tem um hábito de economia e de tratar a água com muito respeito o ano inteiro, né? Então tem esse manejo. Então, na época da seca, para a gente era como em qualquer outra época. A gente seguia o mesmo padrão de consumo. E aí, quando a cidade inteira começou a ter racionamentos e racionamentos cada vez mais intensos, as pessoas aí sim sofreram. E aí, digamos assim, a qualidade de vida, eles sentiram essa diferença, né? E pra gente estava super tranquilo, fazendo algo que a gente sempre fez, e foi engraçado que inverteu a situação. O que nós éramos considerados como a gente tinha, né, escassez de água, porque a gente só tem água da chuva,
e a gente passou por um cenário onde a gente tinha abundância de água. A gente passou a seca inteira com os nossos reservatórios ainda sustentando. A gente terminou a seca ainda com quase 20 mil litros, uns 15 mil litros de reserva. Mônica, Então, compartilha para a gente um pouquinho essa questão do sítio onde vocês moram, porque é legal as pessoas saberem também, né? Vocês aí conseguem ser totalmente autossuficientes em água por conta da captação de água de chuva, não é isso? Foi um tempo de investimento, né, num sistema integrado, onde a gente foi, aos poucos, construindo vários reservatórios. Então, foram vários anos onde a gente não estava totalmente autossuficiente em água, que a gente foi avançando no sistema, aprimorando, até que esse ano passado, numa das maiores secas assim, dos últimos anos, a gente conseguiu passar o ano inteiro. Então, a gente com em torno de 100 mil litros. E nós estávamos em 9 pessoas e a gente também tem, eventualmente, cursos, atividades. Então, é difícil também a gente calcular exatamente quanto que cada um de nós consome, né? Mas temos uma média e temos conseguido, né, manter o que a gente considera suprir as nossas necessidades tranquilamente e conseguir realmente passar o ano inteiro. Só complementando a informação da Mônica, aqui é um terreno de 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Nós temos 7 reservatórios, 6 dos quais seguram mais ou menos 80 mil litros, né? E o último, que é o 7º maior, ele segura quase uns 25, 30 mil litros, mas ele vai segurar 100 mil, né, assim que ele ficar totalmente acertadinho. Então, a gente vai ter uma capacidade de reserva de 180 mil litros, mas não entra mais ou menos 110, 105 mil litros, né? O que é suficiente porque a gente, na outra ponta, como a Mônica também já falou, temos um monte de iniciativas de atitudes e hábitos, né, que aí sim entra naquele negócio que as pessoas vêm aqui, a gente explica para elas e tal, né, para gastar menos água. Então, por exemplo, o hábito número 1 é não dar descarga. A gente tem o sanitário seco e tem banheiros com descarga também, mas esses são só para emergência, né? O sanitário seco é o banheiro do dia a dia. Com isso, a gente economiza quase metade, 40% da água diário, que uma pessoa normalmente consumiria, assim, uma pessoa urbana, né? Então, isso nos traz ainda o aproveitamento direto do composto que é gerado nesse sanitário e tal, né? Então, a gente tem, só com essa pequena mudança, já uma grande economia. E, claro, esses 7 reservatórios foram construídos ao longo de mais de 10 anos e com recursos próprios, e tem um investimento aí, né? Se a pessoa bota na ponta do lápis em relação ao metro cúbico, preço do metro cúbico da concessionária local, eu vou demorar muito tempo para pagar todo esse investimento em reservatórios de água de chuva. Mas tem 2 coisas aí. A primeira para mim, ser livre da concessionária não tem preço, né? Uhum. E segundo eu não tenho certeza de até quando essa concessionária vai ter água, porque as pessoas acham que a concessionária de água fabrica água, e ela não fabrica água, ela capta, trata e distribui. Se não tiver, não tem. E volta aquela questão que você mesmo trouxe, que é a questão do mais do mesmo, né? O pensamento que a gente tem, olha, a água está ficando escassa, como que eu faço para ter mais água na minha casa? Quer dizer, as pessoas não pensam que a gente está entrando num processo de escassez pela nossa própria atitude em relação à água, né? Então, quando você coloca, por exemplo, que ser livre do abastecimento centralizado de água para você não tem preço, é porque você já tomou para si a responsabilidade de prover a água que você precisa. Enquanto que as pessoas ainda estão agindo com aquela atitude mimada de eu pago meu imposto, o governo tem que me entregar água na porta da minha casa. Só que essa atitude Só que essa atitude vem com um preço, Mônica, desculpa. E esse preço é o seguinte, você não sabe de onde essa água vem, você não sabe como ela é tratada e você não sabe qual a qualidade dela. Então, esse pensamento do mais do mesmo, que ele vem em conjunto com aquela coisa como é que é o nome daquele paradigma social, o dilema dos comuns, né? Que o recurso é comum, então eu vou usar o máximo possível antes que ele acabe.
Ao invés de dizer, o recurso é comum de todos, então vamos todos cuidar dele. Não, a gente infelizmente tem essa atitude de, não, todo mundo está usando, eu vou usar logo, porque senão eu vou ficar sem. Tem uma coisa engraçada em relação a isso, Eurico, que é a atitude... Claro que o fato de haver um racionamento na cidade acabou que reduziu o consumo e tal, acho que houve uma elevação de tarifa e as pessoas realmente começaram a consumir menos. Mas a gente via uma atitude assim, hoje tem água, amanhã não vai ter. O que você faz? Enche tudo, gasta tudo hoje, porque amanhã não vai ter. Lota a caixa d'água, enche o reservatório, bota o reservatório extra, as pessoas compraram o reservatório extra para encher no dia que tem água. Entendeu? É o mais do Então, mesmo. É o mais do mesmo, exatamente. Eu acho que a gente vai conseguir realmente uma mudança de paradigma quando a gente não só assumir a responsabilidade pelo nosso provimento assim, das necessidades básicas, mas como você falou, no sentido de sustentabilidade, pensar nas próximas gerações. Então, não apenas eu tenho que captar, não apenas eu tenho que economizar para que as demandas assim fechem, né? Mas também eu tenho que me preocupar com o que a gente estava falando lá no início, que a água infiltre no solo, que a terra seja também suprida nesse sentido, né? E o sistema, né? O sistema do qual a gente depende seja suprido de Exatamente, água, né? as A gente está dentro de um sistema. Tem umas palestras antigas do Bill Mollison na internet, e onde ele está falando dos padrões da natureza e tal, e ele coloca no quadro assim, o padrão da árvore, né? A questão das raízes, dos galhos, da ramificação e tal. E aí ele chama a atenção para o seguinte fato, que a gente vive hoje num modo como se a gente estivesse posicionado no meio do tronco da árvore, né? E o nosso modo de vida, ele rouba dos nossos antepassados e rouba das gerações futuras. Porque a gente toma emprestado o orçamento de água e de vários outros recursos materiais e naturais que foram deixados para nós pelas gerações passadas, ou seja, a gente deve a eles o fato de que a gente tem isso, mas a gente nega aos próximos a possibilidade de ter o mesmo com o estilo de vida que a gente vive. E à medida que eu fui me aprofundando no universo da permacultura, isso para mim ficou chocante, porque eu tenho filhos, né? E eu fico pensando neles, eu falo assim, mas espera aí, eu não posso fazer isso. É chocante e assim, a gente chega à conclusão que vivemos um estilo de vida ladrão, né? Ladrão de quem veio antes, ladrão em relação a quem vem depois. E tá errado, né? O que Vai, Mônica, desculpa. é bom na permacultura é que a gente sabe que a gente pode fazer diferente, a gente já sabe como fazer diferente, né? Então, aí retomando aquela tua questão assim, de como que a gente faz para tentar levar isso para as pessoas, é muito bom esse momento que a gente vive também possibilita muita partilha de informações, como que você está fazendo aqui, né? Então, vivemos em tempos onde a gente consegue partilhar informações de forma muito rápida, muito eficiente. Então, um dos pontos é essa partilha das técnicas, do que é permacultura, dessa ética, todos esses princípios que a gente está discutindo. E a outra é a gente conseguir mostrar para as pessoas que a gente pode viver muito bem, ter uma qualidade de vida excelente, né? E levando em consideração toda essa ética que a gente vive da permacultura. Não são coisas incompatíveis, né? Ao contrário, é isso que nos traz realmente mais um sentido de felicidade, de estar conectado. Dá um prazer muito maior você saber que você está usando a água que você captou. Enfim, é bom, né? Eu acho que o seu comentário, mano, está super antenado. Assim, eu gostaria muito de levar a conversa para esse lado mesmo, de como que a permacultura pode nos preparar para viver melhor, né? A gente não é um chamado para vivermos com menos. Eu tenho falado, eu acho que é um chamado para vivermos com mais tempo, mais qualidade de vida, mais saúde, mais conexão, né? E o único menos talvez seja o menos consumo e menos acessórios, menos coisas que, na verdade, não estão fazendo muito bem para a gente. Nesse caso, menos pode ser mais, né? Exato. É o menos que não faz falta, né? Tem um costume, os Amish, aquele pessoal, aquele povo tradicional americano, que a gente vê no Brasil, a gente vê nos filmes, né, o pessoal que tem uma costeleta grande, usa aquelas roupas pretas e tal, eles são
vistos pelo mundo como pessoas antitecnológicas, né? Eles têm uma vida rural, andam de charrete e tal. Eles têm uma máxima que eu acho muito interessante, que assim, toda vez que vem uma tecnologia nova, eles não dizem assim, a gente é a priori contra a tecnologia. Eles dizem assim, olha, vamos averiguar se essa tecnologia vai nos trazer mais qualidade de vida ou menos. Uma pessoa da comunidade vai usar isso durante um tempo e a gente vai avaliar, os mais velhos vão avaliar se aquilo lhe traz benefícios ou não. Então, por exemplo, nessa mentalidade ocidental que a gente tem vivido nela, que gera esse pensamento mais do mesmo, se eu tenho, por exemplo, um uso de qualquer tecnologia, vamos supor, se eu tenho, por exemplo, um telefone, e esse telefone, ao invés de me conectar com as pessoas que estão imediatamente à minha volta, faz com que eu fique o tempo inteiro grudado na tela, aquela tecnologia não está me trazendo um benefício, ela está me trazendo um problema. Uhum. E aí, isso é analisado e eles só incluem no dia a dia deles a tecnologia que reforça os valores que eles têm. Eu acho isso maravilhoso, quer dizer, tudo é avaliado a partir de um contexto de qualidade de vida e convívio social que eles têm, né? E com os valores éticos deles. Exato. Eles nem energia elétrica, eles não usam energia elétrica, nem motor a combustão. E assim, a gente vê que tem muita coisa que a gente acha que é extremamente fundamental e não é. A gente foi levado a crer que tem essa importância toda porque aumenta o consumo, né? Mas eu quero voltar no que a Mônica estava falando, porque eu acho muito importante. Como é que a permacultura pode preparar a gente para isso e pode, enfim, trazer a gente para essa realidade e para essa realização de que a gente pode fazer uma mudança com mais qualidade de vida, apesar de, em alguns aspectos da nossa vida, a gente ter uma redução, por exemplo, redução do gasto energético, redução da utilização da água, mas que, num todo, traz para a gente impactos positivos muito importantes. Como é que a gente pode usar a permacultura nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa a gente tem que praticar a permacultura onde a gente está, né? Ao praticar a permacultura onde a gente está, a gente aprende um monte de coisa, né? Como você falou, aprende sobre a horta, aprende sobre a água, aprende sobre... Você começa a aprender, né? E esse aprendizado vai te trazer uma série de benefícios e, claro, as pessoas ao seu redor vão enxergar isso. Eu estou falando isso porque, nesses tempos que correm, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesse planeta maluco da gente, né? Tem incertezas em todas as direções, em todos os campos, né? Mas parece, né, e acho que muitos permacultores vão concordar comigo, que terá mais chance, né, de estar bem nos próximos anos, nas próximas gerações, quem tiver numa comunidade mais resiliente, quem tiver mais conectado com seus vizinhos imediatos, quem tiver mais conectado com a sua biorregião, onde de fato vive, quem tiver essa pequena autonomia da água, da energia, de grande parte do seu alimento, né? Eu acho que para os tempos que vem aí, né, com o declínio do petróleo, com essas brigas por recursos e essa loucura política toda, eu acho que fortalecer comunidades locais é importante, e a permacultura, para mim, é a grande ferramenta para fazer isso, né, para você fortalecer a comunidade local e tornar essa comunidade uma comunidade vibrante e produtiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito importante. Vocês trabalham muito com essa questão do exemplo, né, da educação e do exemplo aí no sítio e a formação. Assim, existe um esforço intencional de vocês na criação de uma comunidade, de pessoas em torno da produção do alimento, em torno do conhecimento, em torno enfim, de um estilo de vida mais saudável. Eu vejo que a Mônica escreve muito sobre essas coisas e existe a questão dos cursos de permacultura e o Gaia também, que vocês trabalham aí no sítio. Como que é essa missão da educação de vocês aí para compartilhar esse conhecimento todo que vocês adquiriram nesses anos? Uhum. Quando a gente fala de comunidade e escola, a gente considera em primeiro lugar que assim, os principais alunos somos nós. Porque ninguém tem as respostas ainda, né? Nós estamos construindo um mundo que não sabemos exatamente qual será, enfim.
muitos aspectos estão em construção mesmo, depende de cada um de nós essa criação. Então, a gente se considera os principais alunos e a partir das coisas que a gente vai vivenciando, experimentando, a partir das descobertas boas e ruins, a gente vai partilhando, né? Isso por si só... Desculpa, Mônica. Isso por si só já é uma mudança de paradigma muito grande, né? Porque pressupõe que a gente vai estruturar um movimento educacional sem aquela soberba de que eu sei e vou transmitir o conhecimento para quem não sabe. É uma mudança de paradigma. O que você está colocando é o seguinte, olha, estamos descobrindo o que estamos fazendo juntos e ficaremos antenados para as melhores soluções, né? É um pouco isso. Estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos nesse planetinha e precisando trabalhar juntos. E quando a gente pensa assim, esse novo paradigma, ou enfim, o que a gente está tentando trazer para o mundo, aquilo que a gente sonha para esse mundo e para a gente, para as novas gerações, é um modelo, assim, é uma cultura de permanência que ela surge, é como se o mundo, na sua cultura ainda bastante insustentável, estivesse grávido, né? O mundo está grávido de um outro mundo, um novo mundo que pode ser sustentável, né? Ou que pode ser muito mais sustentável. Só que esse novo, ele surge no meio de toda essa cultura antiga. Então, não é simples você criar esse novo com todo esse antigo pensamento que a gente está discutindo, né? Com todos esses pensamentos, com toda essa cultura engessada, né? Então, faz parte desses desafios, né? E aí os Emmett tem muito para nos ensinar. Eu já li artigos falando, será que os Emmett tinham razão o tempo todo? Né? Eles e outros grupos que adotam posturas semelhantes, né? Só complementando uma coisa, assim, à medida que a gente vai fazendo as coisas e aprendendo, né, claro, a gente começa a entender que a gente pode compartilhar, né? Então, um exemplo disso é a coisa em relação à água de chuva mesmo, né? Agora que a gente atingiu a autossuficiência, nossa, que coisa linda e tudo mais, e a gente vê que, assim, há alguns anos atrás era meio maluco de coletar água de chuva, tá doido? E agora a televisão vem e pergunta como é que é isso, olha o exemplo e tal, né? Só que ainda tem essa coisa assim muito forte, fala assim, não, mas água de chuva, você não pode beber, você não pode fazer isso, tem que só para usos como lavar o chão da garagem, lavar o carro, irrigação, você não pode, fala que não pode nem tomar banho, alguns, né? A maioria dos usos, inclusive, supérfluos, né? Vou lavar calçado. Exato, aí fala que você não pode nem tomar banho. A minha resposta é, espera faltar, vê se você não vai beber. Né? E é muito doido, porque eles falam, não, porque você não pode garantir e tudo mais. E existe essa dependência que uma entidade congregadora, centralizadora desse tratamento de água sabe mais da minha água do que eu. Claro que tem técnicos lá que são especialistas, poderiam me dar um monte de aulas sobre coisas e eu adoraria que fizessem isso. Mas, cara, eu tô cuidando da minha água, entendeu? Então, é uma mudança de paradigma grande. E eu bebo água de chuva faz 15 anos, 16 anos, né? E tô aqui, né? Muito bem, obrigado. Né? Não, eu tenho uma coisa importante que eu acho que vocês estão colocando. Primeiro o seguinte, que beber a água da chuva, eu sei de onde a minha água veio. Algumas pessoas falam para mim assim, porque quando a gente, enfim, dá cursos ou quando a gente, né, enfim, indica para as pessoas algum desenho, alguma coisa dentro de um projeto, e a gente inclui a captação de água de chuva, recentemente as críticas mais frequentes são as seguintes: mas a chuva, porque ela vem do céu e por causa da poluição, ela desce e ela capta partículas de poluição, de agrotóxicos e de outras coisas, e aí essa água ela não é muito propícia, não é adequada para o uso, assim, para beber e tal. Falei, gente, tudo bem, vamos partir do pressuposto de que isso seja uma verdade em todos os lugares, mas vamos parar e vamos pensar o seguinte: você pode me dizer qual que é a qualidade da água que você bebe? Por exemplo, aqui na Austrália as pessoas bebem água direto da torneira. Os meus amigos, eles me acham meio maluco, porque falam assim, por que você não bebe água da torneira? Eu falo assim, cara, eu não bebo água da torneira porque eu não confio na água que vem da concessionária.
Então, é meio chocante para as pessoas assim, mas é uma realidade, porque a água que vem da concessionária, ela vem com cloro, ela vem com flúor, ela vem dentro de um sistema de encanamento que eu não sei quantos anos tem, eu não sei como é que ele está corroído por dentro. Então, existe uma série de coisas e é uma confiança cega que a gente tem nos serviços que já são prestados há algum tempo e, ao mesmo tempo, uma predisposição a não desenvolver o conhecimento e as atitudes que podem nos tornar independentes, que é isso que você está falando, né, Sérgio? Eu bebo água da chuva, mas eu captei, eu sei da situação do meu telhado, eu sei da situação da minha cisterna e eu conheço meu filtro. E além disso, pensando, vamos supor, mesmo em locais onde você tem essa contaminação no ar, você tem poluição, esses aspectos todos, quando você assume essa responsabilidade, você vai pensar e você vai pesquisar e você vai tentar lidar com todas essas questões. Porque o que você tem que ver nesse caso é o quanto tem de poluição na atmosfera, para ver o quanto tempo você tem que deixar, digamos assim, a chuva lavar essa poluição, e aí você tem descartadores maiores, você planeja todo o seu sistema também para lidar com esses aspectos. Exato. E no nosso caso, como a gente se preocupa também com a qualidade para a água de beber, então também acontece, a gente faz periodicamente, não tão periodicamente até quanto a gente deveria, mas assim, na medida do possível a gente faz análises da água para ver se está ok também, né? E recentemente, por exemplo, agora a gente vai ter que fazer um tratamento na cisterna, a gente vai provavelmente clorar, porque a gente observou um animal, um saruê, no telhado. Então, a gente fica o tempo inteiro nesse controle, nessa observação e aprendendo muito a lidar com também qualquer adversidade, qualquer situação que se apresente, né? Então, isso dá muita autonomia, né? E, de novo, a questão da gente ser responsável, né, por prover as coisas que a gente precisa, né? Eu acho que esse pensamento, as pessoas veem essa atitude com relação à vida como uma atitude trabalhosa, porque ela requer pensamento, engajamento constante. Mas é exatamente isso que traz de volta para a gente a conexão que a gente precisa com o meio à nossa volta. As comodidades que a gente vive com tanta facilidade, elas têm um preço, né? As famosas externalidades. Eu confio na água da concessionária, mas isso quer dizer, por exemplo, que se eu vivo em São Paulo, eu posso estar bebendo esgoto retratado. Sim. Então, eu prefiro, né, ter o trabalho de repensar minha conexão e tal, do que confiar em instituições que têm um histórico de agir de maneira injusta, né? Mas, gente, olha só, tem uma outra coisa em relação a isso aí, Brasília, que é muito grave, né? Eu queria voltar para o lance da vida permacultural, mas essa questão do orçamento da água, a ONU diz que a gente, em 2025, metade do mundo vai estar passando por algum tipo de escassez de água, né? Brasília já está vivendo isso agora. A gente teve o exemplo lá da cidade, lá na cidade do Cabo, na África do Sul, né, que está vivendo uma crise de falta de água enorme. E a gente tem uma recomendação da ONU de que a gente gaste por dia, por habitante, em torno de 150 litros, 120 a 150. E Brasília tem um absurdo do Lago Sul, que as pessoas às vezes gastam mais de 1.000 litros por dia por pessoa, né? E uma outra questão que eu acho que a gente não comentou muito é o seguinte, é que quanto mais a gente captar água da chuva, menos injusto e desigual esse orçamento vai ser também, né? Sim. Isso é uma loucura. Essa coisa de novo, tem a ver com essa postura das pessoas, achar que o dinheiro vai comprar tudo, né? Então, se eu posso pagar, vou pagar pela água, né? Posso consumir um tanto enorme, assim, completamente desproporcional. Tem outra coisa aí também em relação à água, que tudo isso a gente faz tudo isso, a gente é autônomo em água, né? E inclusive a gente planta, né? A gente não planta muito, não tem nenhuma produção extensiva, porque plantamos nossa pequena horta e tal, e estamos reflorestando lentamente esse terreno com essa água também de captada de chuva, né? Mas no Brasil eu tenho a situação mais maluca ainda,
de que 70% da água brasileira, que não é muito, que não é pouco, aliás, é um mundo de água, o Brasil ainda tem muita água, é gasto pela agricultura convencional. Né? Então, quando você é permacultor, você fala assim, isso, eu não quero compactuar com isso, eu vou atrás também de consumir alimentos que venham do agricultor familiar daqui de perto e não vou consumir com essa água que vem desse agronegócio maluco enorme. Né? Tivemos essa crise lá em Correntina, na Bahia, a população indignada que tinha uma fazenda que gastava só ela mais do que a cidade inteira, né? E começou a secar os córregos da região. Olha que loucura, né? Estamos passando por isso também, né? É a questão que a Mônica estava colocando de que novas formas de viver nascem dentro da loucura, né? Aqui na Austrália tem uma mina enorme aqui que é a Adani, e o governo deu agora mais uma concessão de 60 anos de uso ilimitado de água potável, né? Porque, enfim, é água de lençol freático. E é um absurdo, porque são 60 anos de concessão ilimitada para uma mineradora que diretamente, assim, os afluentes desembocam diretamente na barreira de corais. Então, assim, a loucura está por todos os lados, mas eu acho importante também. Eu acho importante também a gente colocar e reforçar o que a Mônica estava colocando para a gente, que é isso. Já existe dentro dessa loucura polos de sanidade, polos de coerência, polos de abundância de outros valores, né? E como que eu queria que vocês contassem para a gente como que é a vida de vocês em relação à permacultura, né? Porque a gente está conversando sobre a permacultura como uma solução para vários problemas que a gente está tendo, mas como que é o dia a dia de vocês? O Sérgio estava falando um pouquinho da horta, a Mônica falou um pouquinho da questão da captação de água de chuva, mas de um modo geral, quais são as ferramentas mais constantes que vocês usam, assim, da permacultura, e as pessoas que visitam o sítio, o que elas aprendem, assim, qual é a coisa, os impactos maiores que elas têm, assim, de serem chacoalhadas, assim, no sentido, nossa, isso aqui é assim que é feito? Bom, pelo que a gente estava falando, assim, para a gente, no nosso dia a dia, acho que uma das áreas que a gente mais tem realmente atuado é a água. Agora que nós, enfim, depois de todo esse investimento de alguns anos, talvez agora seja mais uma manutenção desse sistema, mas não vai ser tão forte todo o trabalho que a gente estava fazendo. Agora já tem várias estratégias bem estabelecidas no sítio nesse sentido. Um outro ponto que a gente trabalha e que é um grande desafio ainda aqui no nosso sítio é o solo, que é a recuperação de solo, né? O sítio, quando o Sérgio começou o trabalho aqui, há quase 20 anos, era um pasto com uma terra bastante degradada, né? Então, que são 30 centímetros de cascalho, mais ou menos, depois começa uma argila. Então, é um grande desafio. E não me encosta. Então, é um desafio grande a questão da recuperação de solo para que a gente possa retomar uma produção, assim, ter uma produção realmente para o consumo. Então, a gente ainda produz, não sei dizer exatamente quanto, mas ainda é pouco de tudo que a gente precisa, mas estamos já há bastante anos, assim, há vários anos, nesse trabalho de recuperação de solo, e é incrível a mudança que você vê já nos canteiros mais próximos, os canteiros principalmente da Zona 1, que a gente consegue ter uma atuação mais intensa, a gente já tem canteiros com, né, 40 centímetros de solo, enfim, né, você já começa essa mudança grande, é perceptível, né? E o sítio começou a se tornar um lugar de muitas árvores. Então, você passa de um pasto para um lugar onde a gente está criando realmente uma florestinha e, aos poucos, vai se tornando uma florestinha de alimentos, né? Uma agrofloresta, onde a gente já começa a ter várias frutas também, né? Produzindo. Então, essas são duas frentes importantes. E a gente trabalha também bastante com a questão de construções naturais, né? Então, tem que ser, acho que podia falar um pouquinho mais disso. De novo, assim, a questão do que eu acho muito bacana, assim, o jeito que você coloca, Mônica, porque transparece bem essa questão do paradigma da abundância, né? A gente tem essa questão, o solo leva vários anos para se formar 2, 3 centímetros de solo superior. Não, leva vários anos
se a gente não interferir de maneira positiva. Se a gente interferir de maneira positiva, a gente consegue uma recuperação bem rápida, mas a gente precisa engajar com isso, né? A questão da mudança também de ambiente à volta da casa, né? Vem de um pasto, agora vive em volta de árvores que produzem. Enfim, é um paradigma. Que já criam toda uma... E é isso, na permacultura o sistema vai se tornando cada vez melhor, né? Então, essas árvores, elas produzem e trazem mais uma série de benefícios que aceleram a sucessão e assim o sistema como um todo vai aprimorando, né? Então, isso é bem importante. A gente trabalha bastante com a construção natural, várias técnicas que a gente implementa e fazemos mutirões, cursos, enfim. Existe uma diferença de terminologia de bioconstrução para construção natural ou são sinônimos? São sinônimos, eu consideraria sinônimos, sim. Porque, assim, eu, apesar de ter um pouco de conhecimento na área, bem limitado. E, de novo, a questão da mudança de atitude de vida, né? Eu consigo construir a minha própria habitação. Como que é? É um processo muito empoderador também, né, Sérgio? É muito empoderador, né? Dá trabalho, né? E as pessoas começam a entender também o trabalho, que é interessante quando você começa a fazer as coisas para você, que você começa a valorizar quem faz. Né? Uma sociedade tão desigual como a brasileira é muito fácil, o pedreiro não quer fazer, ou cobrou caro, parará. Aí vai você fazer, você tem que dar trabalho. Você fazer uma casa de 300 metros dá trabalho. Se você for fazer, você vai ver que você vai talvez unir para 150 metros quadrados e falar, nossa, que casa grande, né? Porque deu muito trabalho. Mas de qualquer forma é muito empoderador, dá muito trabalho, porque é muita coisa a ser feita, você está fazendo coisa numa escala maior que você. Mas é muito empoderador sim, você poder botar a mão na massa e você mesmo ver que você dá conta de fazer, você com outras pessoas, logicamente, né, dá conta de fazer o espaço habitado. E numa escala de casa, dá para lançar mão de materiais locais, de materiais menos industrializados. Claro que isso, num contexto mais fora da cidade, fica mais fácil. Na cidade, você não vai ter materiais locais que não uso de reaproveitamento da cidade, que também dá, né? Enfim, mas de qualquer forma, é empoderador também fazer isso, né? E voltando para a sua pergunta assim, anterior, em relação ao que a gente faz, na verdade, assim, o nosso dia a dia é um dia a dia de trabalho, não tem muito glamour em fazer essas coisas, né? Mas é muito prazeroso saber que você está fazendo para você, que você está fazendo o para você, está alinhado com o todo. E quando as pessoas vêm aqui, é interessante ver também que elas chegam num lugar que ele é diferente do que elas estão acostumadas a ver, e ao mesmo tempo as pessoas veem que é bonito, sabe? É bonito um lugar cheio de árvore, é bonito o sanitário seco na frente da casa, as coisas vão ficando bonitas, sabe? Vai mudando o ambiente. Nesse sentido, eu acho que o nome do seu podcast é muito legal, porque a gente vai realmente, com tudo isso que a gente vai fazendo, a gente vai trazendo um impacto positivo para esse lugar, sabe? Tem muito mais vida nesse lugar hoje do que tinha há 20 anos atrás, quando eu mudei para cá. E vai ter mais ainda quando tiver mais outras casas, que a ideia é aqui ser uma pequena vila, né, com umas 5 casas. E a gente só tem essa aqui, só faltou construir mais 5 apenas. Né? E vai ser mais rico ainda, porque tem áreas que a gente nem interviu ainda. Né? A gente vai começar a mexer nelas, sim, assim que der, e quando tiver mais gente. Agora, mesmo sem essas áreas, mesmo as áreas que a gente ainda não tem nenhuma intervenção, é muito interessante como o sistema onde a gente as áreas onde a gente já fez a intervenção, e você tem mais pássaros, você tem mais morcegos, porque você tem frutas, e eles já vão plantando para você, então as coisas vão acontecendo. Quando você trabalha a favor da natureza, o sistema vai respondendo, né? Então você entra realmente num futuro, né? Você tem aliados, né? Sim. Mas só uma coisinha mais que eu queria dizer sobre esse nosso dia a dia, como você falou, né? Em muitos aspectos, o nosso dia a dia ainda está longe de ser o que a gente gostaria, de estar o tempo inteiro no sítio, mão na massa, etc. Como eu falei, a gente vive ainda tentando trazer um novo dentro de um modelo antigo, onde você tem uma série de demandas no dia a dia, né, relacionadas ao modelo antigo. E então, assim, nós temos também muita correria dos trabalhos
Eu costumo brincar dos trabalhos ainda da Matrix, né? Então, o nosso dia a dia é uma mistura do dia a dia de pessoas que trabalham na cidade, enfim, e tem várias atividades, projetos, ações, reuniões e um monte de coisas acontecendo. E todo o tempo que a gente tem livre, a gente tenta estar o máximo possível fazendo os trabalhos aqui no sítio. Os nossos finais de semana, a nossa principal terapia é trabalhar no sítio, né? Fazer um manejo. Então, é muito bom você poder estar no sítio. Mas, a loucura da civilização que a gente ainda vive, a gente ainda não consegue estar o tanto que a gente gostaria, né? Mas a pergunta que eu fiz, Mônica, foi exatamente nesse sentido, porque o que eu vejo é que existem santuários de coerência, santuários de conexão, santuários de impacto positivo, que é o que o Sérgio está colocando, né? E eu acho que grande parte da harmonia e da sensação de beleza que as pessoas têm quando chegam aí no sítio, eu tive o prazer de poder ir algumas vezes aí, é uma coisa que as pessoas não conseguem processar conscientemente, mas é isso, é chegar num lugar que ele faz sentido. E existe dentro da gente, acho que um chamado muito forte, porque mesmo quando a gente não consegue dar nome a esse sentimento, ele existe. E quando a gente chega nesses lugares que eles simplesmente fazem sentido, a gente tem uma sensação de alívio. Acho que além da sensação de beleza, a gente tem uma sensação de alívio. Eu, pelo menos, tenho determinados lugares que eu vou, como é o caso do sítio de vocês e alguns dos lugares que eu vou. Tem um amigo meu aqui que ele tem um sítio já há muito tempo, é um permacultor, o sítio dele já está com 20 anos, então os sistemas já estão bem maduros. E ele, assim como vocês, ele tem o orçamento de água dele, ele é autossuficiente em água, em energia elétrica, enfim, o sítio dele é todo assim, muito bem desenhado, muito bem projetado para viver bem. Inclusive, a gente teve o furacão Debby aqui, foi um desastre enorme. A região dele ficou isolada porque as pontes foram inundadas e morreu gente na enchente e tudo. E o sítio dele virou um polo, um centro comunitário de auxílio, exatamente porque ele não precisava do esgoto do sistema, ele não precisava da água do sistema, ele não precisava da energia do sistema, então ele era uma das poucas pessoas na região dele que não teve interrupção de serviços. A gente lembrou de um colega permacultor também lá em Santa Catarina, o Gardel, do sítio Curupira. Tá aí uma boa referência para você entrevistar. Gardel e Simone, o casal do sítio Curupira, lá de Santo Amaro, da Imperatriz, Santa Catarina, que moram no alto de um morro, num sítio. O acesso é difícil, é uma subidona para chegar lá, e que produzem muito alimento na casa deles. Realmente é lindo o trabalho deles lá no sítio, né? E aí houve uma série de também temporais, uma época, né? Barreiras caíram no caminho, ficou isolado e tal. E as pessoas, e aí, Gardel, como é que tá aí? Então eu falei assim, para mim tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum, tá tudo certo. Né? Eu tô aqui em casa, tô na boa, tô comendo, tô plantando, tá tudo certo. Né? E é isso. A resiliência que traz, né? Eu queria comentar ainda uma outra coisa, que assim, uma das coisas que eu faço, desde 2015, eu venho trabalhando com o gerenciamento holístico. O gerenciamento holístico, além do gerenciamento holístico de pastagens, que já é uma quebra de paradigma, porque trabalha com a pecuária de uma maneira positiva, tem a questão de gestão. E vocês dois são muito fortes nessa questão assim, da gestão, no curso Gaia, comunicação não violenta. E vocês têm, enfim, várias modalidades que vocês trabalham, que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque quando a gente fala de permacultura, as pessoas pensam muito em produção de alimento, pensam muito em soluções alternativas de saneamento e energia, mas muito pouco ainda é falado sobre a questão da gente projetar as nossas estruturas de vida, né? Projetar a nossa economia, projetar, enfim, as nossas estruturas de governança, de tomada de decisão e tal. Vocês podem compartilhar um pouquinho desse trabalho que vocês têm também de guiar as pessoas dentro dessas modalidades para um convívio mais harmonioso? De alguns anos para cá, desde que a gente começou efetivamente assim, a proposta de viver em grupo, de comunidade, a gente resolveu se debruçar mais sobre essa questão da governança, do social, né, do viver em comunidade, todos esses aspectos
que eles são, a gente avalia um pouco como eles são os mais desafiadores, né? Cada pessoa é um universo, e aí retomando um pouco dessa coisa da cultura, de onde a gente vem, e a nova cultura que a gente precisa criar, a gente vem de uma cultura de isolamento, de individualismo, de competição, de autoconsumo, enfim, tudo contra a corrente, digamos assim, tudo contrário à ética que a gente busca, né, e as práticas na permacultura. Então, não é fácil essa mudança para as pessoas, né? Para todos nós. Então, no nosso trabalho aqui é muito esse processo no dia a dia, e aí a gente tem a gente foi buscar também várias ferramentas e estudar e tentar aplicar para ver o que ajudava, né? O que poderia potencializar essas relações mais cooperativas, o que poderia potencializar essa vida em comunidade. E a gente usa algumas ferramentas, né? Algumas dinâmicas, e a gente vai misturando tudo, né? A gente vai aprendendo, trocando com outras comunidades, vendo o que dá certo para um lugar, os desafios que cada uma vivencia, como que está lidando. Agora, no final de semana, por exemplo, a gente vai ter um encontro, vamos encontrar outras comunidades para a gente dialogar sobre questões comuns. Então, são vários níveis de cooperação, né? Vai desde a cooperação em casa, no seu pequeno grupo, e a cooperação com a comunidade, a cooperação com outras comunidades, mas uma das coisas essenciais nesse processo é realmente o diálogo, né? Então, a gente poder conversar sobre os nossos sentimentos, poder trazer as questões para um círculo de confiança do grupo. Então, é muito esse processo da gente construir junto, digamos assim, sem uma visão só romântica, sem pensar que não, só viveremos juntos em comunidade, fazendo festa, e aquela visão romântica de comunidade, né? As pessoas idealizam que a vida em comunidade, uma vida numa ecovila é uma vida idílica, né? Aquela coisa assim, em volta da fogueira, tocando violão, com comida. Tem isso também, mas não é o tempo inteiro. Então, assim como tem isso, tem os momentos de crise, tem o momento das crises pessoais. Então, cada um vive uma série de crises pessoais e de certa forma, a comunidade como um todo é influenciada. Então, tem uma série de processos que a comunidade fica o tempo inteiro trabalhando, lidando, né? Então, todos estamos em crescimento, todos estamos buscando essa transição e cada um tem desafios diferentes. Essa também é a beleza do estar em comunidade. Como todos temos desafios diferentes, quando um não está bem, o outro também pode apoiar, enfim, essa diversidade ajuda muito, né? Não só para a gente construir um sítio, um espaço que tem uma diversidade de talentos no design permacultural, envolve também essa diversidade de talentos do apoio social, né? Então, um pouco por aí. E a questão Desculpa, não é isso. E a questão que eu estou assim, chamando um pouco a atenção para ela, de que a partir do momento que a gente aprende a permacultura, dentro dela existe esse elemento, que é o elemento de projeção, de desenho das estruturas invisíveis. Que é isso, como que a gente toma decisão, como que a gente planeja uma economia alternativa, como que a gente toma conta dessas coisas que estão por trás daquele sonho romântico, mas que são necessárias para que aquele sonho romântico seja cada vez mais real, né? Nem que para isso ele tenha que se despir desse romantismo, de parte, pelo menos, desse romantismo todo. Mas é isso, assim, lá atrás na permacultura já tinha essa coisa das estruturas invisíveis, como Bill Mollison chamava, né? Aí quando David Holmgren ele vem e faz a flor da permacultura, né? Ele coloca as estruturas invisíveis naquelas pétalas, né? Governança comunitária, saúde e educação, espiritualidade, eu não lembro exatamente quais são, mas passam por essas, né? E aí, economia, né? Então, claro, nós assim, para criar uma sociedade, uma cultura diferente, né? Vamos ter que redesenhar todas essas áreas também, a nossa atuação em todas essas áreas. Isso é um desafio imenso, né? Porque muitas vezes, justamente por serem invisíveis, muitas são tidas como uma coisa que está dada,
né? O ser humano é competitivo, ponto. Isso faz parte da concepção que a gente tem de ser humano e eu, portanto, vou criar meu filho para competir, vou competir também. E é isso. E será que é assim? Né? E aí, a gente, assim, ao mesmo tempo que a gente está nesse momento, talvez, de competição no mundo, tem essas técnicas que vão surgindo para te apoiar no caminho, nessa direção de mais conectividade, mais cooperação, e aí vem técnicas de governança como sociocracia, técnicas de metodologia melhor que técnica, metodologia de diálogo como a comunicação não violenta, de fazer projetos como Dragon Dreaming e várias outras que a gente nem conhece, né? Que estão por aí chegando e a gente tenta se capacitar o mínimo possível em cada uma delas e usar da nossa forma para construir o que a gente acha que é importante construir aqui. Eu acho muito bacana, Sérgio, no trabalho de vocês, essa questão das danças circulares, a questão das palestras que vocês têm regularmente sobre água, sobre as plantas alimentícias não convencionais, várias coisas, porque por trás de tudo isso existe essa atitude da permacultura de alertar as pessoas, de trazer para as pessoas essa consciência de que a gente pode sim projetar mais da vida que a gente quer. Porque aí você está falando, as pessoas, muitas vezes as pessoas jogam um jogo sem questionar que o jogo pode ser mudado. Sim. E a permacultura traz muito disso. Eu acho muito bacana quando o convívio, numa situação como é a situação de vocês, assim, de pessoas que já vêm trilhando esse caminho da permacultura há muito tempo e que já tem essa calma de receber as pessoas, de deixar que as pessoas percebam, muitas vezes sem ficar chamando atenção para detalhes. Olha, vem aqui, percebe, olha, tem essa questão da água, vamos conversar sobre isso, tem isso aqui. Mas no final das contas, existe uma relação muito empoderadora que é das pessoas perceberem e terem essa realização de, peraí, quer dizer então que, não, peraí, eu posso projetar para ter uma vida mais em comunidade. Eu posso projetar para ter mais dança, mais música, mais saúde através do meu alimento. E eu acho essa questão da permacultura que eu acho fenomenal. E até certo ponto pouco explorada, né, dentro da educação permacultural. Acho que cada vez mais isso está também sendo trabalhado, né? Agora, eu digo isso, Mônica, eu digo isso porque assim, as pessoas fazem um curso de permacultura e saem com muita ansiedade de executar técnicas. Sabe? As pessoas saem, por exemplo, de um curso de permacultura, muitas vezes com uma celebridade da permacultura, e naquela ansiedade, tipo assim, onde é que eu boto meu açude? Onde é que eu boto meu swale? Onde é que eu boto... E as pessoas esquecem que essas técnicas, elas foram coletadas e desenvolvidas para serem usadas em contexto. Por exemplo, muitas vezes, o que a gente está precisando primeiro é desenhar, projetar as estruturas invisíveis. Por exemplo, ter uma associação, ter uma melhor conexão com os vizinhos para poder ter a ajuda deles nos meus projetos, né? É nesse sentido que eu estou falando, sabe? Sim. De certa forma, todas essas coisas ocorrem junto, né? Então, esse planejamento é um pouco em espiral, né? Você vai transitando pelas diferentes áreas que são necessárias para a sustentabilidade de qualquer projeto e elas vão evoluindo. Às vezes você consegue evoluir mais em uma área e a outra fica um pouco menos contemplada e daqui a pouco você consegue se voltar mais para outra área, mas sem dúvida a questão das estruturas invisíveis é essencial. E aí uma das coisas que a gente trabalha bastante, e eu assim, há alguns anos eu venho me dedicando um pouco mais à questão da economia solidária e à questão de trocas, sistemas um pouco tipo LETs, né, de feiras de trocas, moeda social, etc., porque eu acho que é essencial que a gente consiga vislumbrar e começar a implantar moedas locais, outras formas para a gente perceber que economia é fluxo, né? E que a gente tem que conseguir restabelecer o fluxo e não ficar novamente dependendo de um sistema central que a gente sabe que não tem a mesma ética que a gente trabalha em uma série de questões. E na base de tudo isso, para mim, assim, nesse trabalho de se reconectar com uma cultura de abundância, tá a gente sair do paradigma interno da escassez para um paradigma de abundância. E isso é algo que é invisível, mas que ele reverbera em todas as áreas, né?
Então, quando você sai da escassez e passa para a abundância, você sai da competição, você sai do isolamento para a conexão, para a cooperação. Então, isso não é simples, né? É um trabalho que às vezes demora a vida inteira, né? Essas Mas eu acho vivências, muito interessante, Mônica, que a eu gente acho muito passa, interessante, desculpa, eu acho muito interessante reforçar esse conceito, porque, como eu estava dizendo, por exemplo, as pessoas elas partem do pressuposto que a economia é um a priori, que não pode ser discutido. Aí Uhum. algumas pessoas passam a viver dentro de uma comunidade ou dentro de uma associação que tem algum sistema econômico alternativo e que ele, muito frequentemente, passa a funcionar melhor do que o sistema econômico centralizado. E as pessoas passam a perceber isso que você está colocando. Fala assim, puxa, mas espera aí, quer dizer então que eu posso projetar inclusive a minha economia. E isso é extremamente empoderador, né? e voltando para aquele pensamento, né, da caixinha dentro do sistema, que é um pensamento bastante equivocado, é a confiança que se tem no sistema financeiro, né, que está posto. E que a gente sabe que ele está numa crise enorme e que pode ter um colapso também a qualquer momento, né? Então, e aí você vem para um pensamento que eu não lembro de qual é o autor, mas assim, foi uma frase que eu vi que é muito verdadeira, dinheiro não se come, né? Então, É, faltar a sustentabilidade em ter dinheiro é um equívoco e é de uma instabilidade, de uma fragilidade enorme. houve um deslocamento do entendimento, né? A moeda foi criada para facilitar trocas de coisas que tinham valor real. E hoje a moeda passou a ter o valor por si só e as coisas que têm valor real, como você está colocando a questão do alimento e tal, não tem. Não sei se essa frase está se referindo, mas ela é de um chefe indígena norte-americano, que ele diz que só quando o último rio secar, quando o último peixe morrer, quando todos os recursos. Isso, essa mesmo. Que aí o homem branco vai entender que dinheiro não se come. Exatamente. E a maluquice hoje em dia é que, de fato, o dinheiro, que era uma ferramenta de troca para coisas que têm valor real e efetivo e existem no mundo real, passou a ter valor per si, né? Mas o mais maluco é que foi se construindo pirâmides e pirâmides e pirâmides malucas em cima disso. Hoje em dia o povo, esses movimentos financeiros aí de especulação, se especula sobre dívidas que serão pagas e alavanca-se dívida. Então, assim, há uma movimentação financeira da casa dos trilhões de dólares que não tem lastro em nada. É uma grande bolha mundial que todos os governos estão pelejando para manter ela estufadinha, porque quando ela estourar, eu não sei o que vai acontecer, mas muito dinheiro vai sumir, muito dinheiro vai deixar de ter valor. O que não quer dizer que você não vá, assim, pelo dinheiro não ter valor, não quer dizer que você não a pessoa que faz o pão continua lá, a água continua ali, o sol continua lá, entendeu? Não é porque aquela notinha verde que você não vai poder fazer essa troca. A troca tem que ser feita de outra forma. Essa é a grande sacada, né, das moedas locais. É você perceber que, na verdade, o que é real são os bens e serviços que estão na comunidade. Isso é real. Como você vai fazer com que eles fluam, né, essa troca aconteça, pode ser pelo papel, pela moeda oficial, pode ser por outras moedas, pode ser pela troca direta, existem N estratégias, né? Mas quando cai essa ficha para as pessoas é muito interessante, assim, é muito bom, né? Gente, olha, eu queria que vocês fizessem assim, compartilhassem com a gente as atividades que vocês têm. Eu vou fazer um link para todas as atividades que vocês têm aí, endereço do site com os artigos, o endereço da página do sítio no Face, e também para o Arquinatura, né? Que a gente até conversou pouco, acho que a gente pode até uma outra hora voltar e falar sobre essa questão da bioconstrução, que eu acho muito bacana também. Acho que é um tema mais específico, podemos ter outra conversa sobre isso. Vamos sim, vamos marcar outra. Mas compartilha com a gente, por favor, o que está vindo aí pela frente, o que vocês têm feito aí, para a gente fazer um encerramento com os ouvintes, por favor. Nesse ano a gente resolveu ficar mais devagar, a gente está
querendo investir mais no grupo que já está aqui, para a gente ver se a gente constrói melhor a ideia de aldeia que nós temos aqui para cá. Mas a gente tem um curso que vai acontecer agora 24 e 25 de março, que é Reidratando a Paisagem Urbana com Água de Chuva. Vai ser muito interessante. Vai ser na sequência do Fórum Mundial da Água, bem na sequência, no fim de semana seguinte, a gente vai dar esse assunto muito, muito pertinente, muito relevante, né? Vai falar daquele coisa do começo da conversa, da cachoeira que não devia estar ali, vai trazer muito essa pegada de soluções. Mas o que a gente tem marcado agora é o PDC, né? O curso de Design em Permacultura, que a gente dá todo ano, em parceria com colegas da Toca da Coruja, um casal, o Fábio França e Andréa Zimmermann, que vai começar no dia 27 ou 28 de julho, eu não lembro exatamente, o último final de semana de julho, na sexta-feira, né? E são 4 módulos de fim de semana, acabando no fim de semana do 7 de setembro. E esse é o outro curso que a gente dá, que a gente gosta muito da UPDC, porque é esse curso que traz essa visão abrangente, sistêmica, que a permacultura traz muito, que deixa as pessoas muito, muito mobilizadas para agir, para falar, cara, tem que fazer diferente, que esse mundo já deu, né? Eu super recomendo, assim, que as pessoas visitem o sítio e vejam como vocês vivem, o que vocês têm feito com relação à água, produção de alimento, em qualquer escala que seja, a questão de encontros sociais, de compartilhamento de saberes. Eu acho isso fundamental. É difícil mudar sozinho, mas é muito mais fácil mudar em conjunto. E muito mais fácil a gente mudar quando a gente vê um modelo já em criação. E eu acho que nesse sentido vocês assim têm um trabalho muito importante. Fico muito feliz de poder ajudar a compartilhar. Aí, nesse sentido, assim, a gente tenta divulgar sempre no site, na nossa página no Facebook. E, assim, infelizmente, a gente não consegue abrir as portas tanto quanto a gente gostaria, porque, enfim, são várias atividades que a gente sempre está realizando e fica difícil receber visitantes assim o tempo inteiro. Então, a gente está tentando organizar para tornar esse momento mais produtivo para quem vem, para a gente conseguir organizar melhor, ter a visita guiada, fazer algumas atividades. Então, fica mais interessante. A gente está com esse desafio de organizar as visitas esse ano em momentos específicos, né? Não... Olha, eu vou fazer o link para todas as atividades e todas as mídias sociais que vocês têm. Eu agradeço demais a participação. Segura na linha para a gente fazer um encerramento aqui. E eu queria, de novo, estender o convite. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante. A entrevista está sendo gravada. Ela vai demorar um pouquinho para ir para o ar, mas a gente está vivendo, daqui a uma semana, o Fórum Mundial da Água, que deveria se chamar o Fórum Mundial da Privatização da Água. Mas a gente também está vivendo o Fórum Alternativo Mundial da Água. E eu queria, de novo, fazer o convite para a gente fazer ao vivo, um bate-papo, trazer aulas, trazer conteúdo, o máximo que a gente puder para as pessoas, porque é o recurso mais precioso que a gente tem e estamos correndo um sério risco no Brasil de privatização. Deixo de novo aqui todo o meu trabalho disponível para a gente conversar sobre essas coisas e agradeço demais a presença de vocês e o compartilhamento da experiência de vida de vocês, que é super precioso. Muito obrigado, gente. Obrigado a você, Eurico. Obrigada a você por todo esse trabalho também incrível que você está fazendo e estamos juntos. Bola para frente. Muito obrigado por você estar aí tocando esse impacto positivo aí. Grande abraço, gente. Valeu. Abraço. E esse foi o papo com Sérgio e a Mônica, um casal de amigos realmente muito especial. Se você curtiu o papo com Sérgio e a Mônica e está escutando o podcast hoje, no dia 30, na segunda-feira, dia 30 de abril de 2018, amanhã, no dia 1º de maio de 2018, a gente vai ter uma sessão ao vivo com o Sérgio e a Mônica, o Jorge Timmermann e a Suzana Maringoni, sobre as instituições e as redes, os prós e os contras dessas organizações. Para a semana que vem eu compartilho com outro casal também muito especial, o pessoal do Morada da Floresta, Cláudio Espíndola e a Paula Silva, que vão conversar com a gente sobre empreendedorismo social e as soluções que a gente pode encontrar na permacultura para uma vida mais sustentável e regenerativa no ambiente urbano. Eu sou Eurico Viana, vou ficando por aqui, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Se inscreva no canal e compartilhe o podcast com seus amigos e família. Muito bem.